graça, porque Ele vive. Podemos crer amanhã. Que Ele vive, nós temos convicção de que o nosso amanhã está guardado no Senhor. Amém? Boa noite aos irmãos, meus pais. Então, os irmãos, para graça abrir a sua Bíblia, lá no livro de Marcos, no capítulo 4. Amém? Marcos, capítulo 4. Nós estamos meditando aqui na palavra do Senhor. Marcos, capítulo 4. Amém? Você acha que amém? Estamos aqui em Marcos 4, a partir do versículo 35, que fala sobre a tempestade apaziguada pelo Senhor. Amém? Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estavam, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre a almofada. E despertaram-no, dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Grande Deus, eterno Pai, damos graças nesse momento pelo poder da Tua palavra. Nos rendemos a Ti, pedimos: manifesta o Teu poder sobre esse lugar nessa noite. Fala conosco, Deus. Toma um lugar de honra e guarda essa casa. Vamos chegar a nossa voz de milagre, Deus, em nome de Jesus, seu Filho amado. Amém? Amém, irmãos? Amém. Senta aí, por favor. Mais uma vez, irmãos, eu cumprimento com a graça e paz do Senhor. E aqui nesse capítulo, irmão, nós falamos sobre os discípulos estarem ansiosos, que a ânsia leva ao medo, e a insegurança nos faz desconfiar no Senhor. Aqui nesse capítulo 4, nós vemos que a ansiedade dificulta entender o agir divino. E nosso tema nessa noite é: a ansiedade atrapalha a revelação e a manifestação de Deus na nossa vida. Porque a ansiedade, ela tapa os nossos olhos. A ansiedade, ela tem uma situação em que o ser humano esquece que está com o Senhor dirigindo a sua vida. Então aqui os discípulos começaram a gritar, desesperados, debaixo de uma ordem, debaixo de uma palavra de ordem do Senhor. Você diz para eles no versículo 35: passemos para o outro lado. Então o Senhor havia dito: nós vamos passar para o outro lado. Não era um ser qualquer que estava falando, era o Senhor. Ele disse: passemos para o outro lado. Mas o passar para o outro lado, para o outro nível, não nos impede de enfrentarmos tempestades, amém? Então, passar é a ordem que foi dada, mas teria um processo a ser transcorrido naquele percurso. Só que muitas das vezes a pessoa não entende que para passar para uma outra situação, novo nível, pegar uma chave do Senhor, qualquer área das nossas vidas, nós iremos ter que confiar no Senhor, porque a ordem é passar, mas para passar enfrentaremos dificuldades. Porque eu sempre digo que nós somos seres espirituais que habitamos no corpo, e estamos residindo temporariamente num lugar que não é o nosso. Nós somos um povo diferenciado sobre a face da terra, porque aqui não é a nossa parada. Então o tema dessa noite é esse: a ansiedade atrapalha a revelação da manifestação do Senhor. Porque o Senhor deu a ordem para nós irmos. O Senhor disse para você e para mim, deu uma palavra profética e disse que ia acontecer isso ou aquilo. Mas isso
não nos isenta de passarmos por vendavais, por temporais. E interessante que, a partir daquilo tudo, eles gritam ao Senhor, eles ali não conseguem entender que o Senhor estava ali, que a coisa ia ser resolvida. Eles gritam para o Senhor, e o Senhor repreende o vento e o mar, e houve grande bonança. E o Senhor pergunta a eles, aqui no versículo 40, por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? Então, quando você e eu entramos em desespero, tem situações que Deus já conhece e nos permitiu passar, porque, fala assim, grande parte das vezes, Deus confia mais em mim do que eu mesmo. Então, tem situações já estamos debaixo da direção da ordem do Senhor, mas há uma tendência humana de se afrouxar quando já temos uma ordem. Vamos atravessar. Não é porque o vento se levantou, não é porque a onda balançou, não é porque você muitas das vezes no seu lugar de conforto você recebe uma pressão que não quer dizer que você não vai atravessar. Então não é a situação atual que diz que você é. Pelo contrário, a situação atual é para provar a tua e a minha fé, para sermos aprovados e recebermos a vitória do Senhor. Então, o Senhor aqui repreende aqueles homens, porque eles demonstraram diante daquela situação não ter fé, ou estar com a fé diminuída. O que nos faz diminuir a fé é começar a olhar para os obstáculos da vida, para as dificuldades da vida. Começamos a trazer um terror diante daquilo que está nos acontecendo, e a tendência natural é humanamente parar. Mas a nossa guerra não é natural, ela é espiritual. Abra também Mateus 6, outra passagem em que aqui o Senhor nos recomenda e nos mostra o quanto a ansiedade pode dificultar nas nossas vidas o entender a revelação e a manifestação do Senhor. Lá em Mateus 6, a partir do versículo 25, diz assim: os cuidados e inquietações da vida. Eis por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo maior que o vestuário. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, nem ajuntam nos celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestiário, por que andeis ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessita de todas essas coisas. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então o Senhor nos dá conselho, irmão, para não ficarmos ansiosos, porque a ansiedade dificulta a nossa comunhão com Deus. A nossa ansiedade atrapalha a manifestação de Deus, o entendimento da manifestação de Deus. A ansiedade atrapalha também a nossa disfunção física, biológica. A ansiedade traz doenças psicossomáticas.
tentasse passar um conselho, uma orientação, no momento em que alguém que está ansioso, a pessoa não consegue entender o quanto a ansiedade trava o que nós temos que receber de Deus. Trava o que Deus revela para mim e para você. E o que é pior, abre portas para Satanás. Então a ansiedade, fala assim, a ansiedade atrapalha o que Deus quer me revelar. Que não dá para o nosso entendimento. Vemos que ali também falei no início, os discípulos tinham uma ordem, vamos atravessar. Não é qualquer um que estava falando, é o Senhor. Mas quando se levantou o vento, quando se levantou as ondas, eles gritaram desesperados, como quem nem conhecia o Senhor. Quantas vezes no momento de ansiedade a pessoa esquece que Deus é Deus? Quantas vezes no momento de ansiedade a pessoa esquece que Deus está na sua vida, que a sua vida está nas mãos do Senhor? Por isso que é importante nós andarmos o tempo todo confiando que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Mas há um grande defeito às vezes das pessoas na igreja como um todo, de só buscar Deus em coisas terríveis, em coisas que parecem uma muralha, e em pequenas coisas as pessoas às vezes nós pensamos que eu resolvo isso. Só que não sabemos a qualidade do ser humano que está naquela, às vezes, pequena situação. Porque nós somos seres espirituais. E é por isso que em Filipenses você vai ver, ali a partir do livro de Efésios, que fala sobre o homem espiritual e o homem natural. O homem espiritual, ele entende as coisas do espírito, natural não. Então que você possa nessa noite entender que a ansiedade atrapalha a revelação da manifestação de Deus na sua vida. Amém, irmão? Ela dificulta entender o agir divino. E as pessoas ficam desesperadas, correndo de um lado para o outro. É uma reação humana que muitos acham natural, diante de antecipação do perigo e desafios, tornando-se um transtorno quando crônica, intensa e desproporcional, gerando sintomas físicos, taquicardia, por exemplo, falta de ar e situações psíquicas, preocupação excessiva, insônia, que afetam a qualidade da vida da pessoa. Então, muitas vezes, a pessoa para de dormir, não come direito, a pressão sobe, gastrite, nervosismo, tudo por causa da ansiedade. A ansiedade, obrigado, a ansiedade é a pessoa trazer o problema de amanhã para hoje. É uma preocupação. O que é preocupação? É preocupar, é trazer fatos que ainda nem aconteceram para o cotidiano. Aí a pessoa não consegue viver, não consegue entender. Deus está falando, Deus está se manifestando, Deus está fazendo algo, mas a pessoa está preocupada com situação tal, com pessoa tal, com coisa tal, e não entende o Senhor, ainda questiona Deus. Os discípulos questionaram o Senhor. Você não vê que estamos em perigo? O Senhor já havia dito, passemos para o outro lado. O Senhor disse, nós vamos para chegar do outro lado. E já falou isso contigo quantas vezes, comigo quantas vezes. Mas diante de problemas, quantas pessoas não entendem que Deus já está fazendo algo? Nós temos que entrar no curso do agir do Espírito. Só que às vezes o ser humano quer trazer o Espírito a andar no seu curso da vida. Nós começamos a errar, praticar coisas erradas, queremos que Deus entenda. Aí queremos trazer Deus para concordar com os erros. Não! Nós é que temos que entrar no agir do Espírito. Mas que Deus trabalha até hoje. Jesus falou isso, eu também. Então que você pode se encontrar no meio daqueles que estão no curso do Espírito. E aí as coisas acontecerão, mas haverá a manifestação, a revelação. Mas fala assim, mais importante, haverá o entendimento da minha parte. Quando não se está entendendo, é porque está ansioso, está preocupado, está com medo. E isso vai gerar doenças, irmão. Pressão vai subir, a gastrite vai funcionar. Daqui a pouco vir ali uma situação que os médicos não têm
problema. Nem ansiolíticos, nem nada, calmante, remédio tarja preta, azul, marrom, não vai funcionar, porque é uma situação espiritual. Então entenda, a ansiedade rouba das nossas vidas a manifestação da graça do Senhor. Então as coisas às vezes não estão de acordo com o que você pensa, com o que eu penso, com o que nós pensamos. Mas isso não significa que Deus não está agindo. Não significa que Deus não está agindo. Eu hoje acabei de ler o capítulo 42 de Jó, uma sequência de leitura que eu busquei em Deus está lendo, então vou começar a partir de amanhã, se der dia do Senhor do livro. Mas eu estava lendo hoje vendo as coisas que aconteceram com Jó, debaixo de uma permissão de Deus. É a permissividade divina. E ali, Jó passando por aquilo, o próprio Deus testemunhou a favor de Jó. Aí vieram aqueles 4 amigos, dar conselhos, de maneira que a humildade mais velha disse, não, eu tenho experiência e posso falar. E aí começaram as acusações, talvez o seu pecado te levou a isso, o pecado dos seus filhos que você encobriu te levou aquilo. E ali, Jó, que já estava enfermo, perdeu tudo, perdeu casa, animais, ovelhas, filhos, e até o inimigo usou a boca da mulher dele para tentar lançar ele contra Deus, e disse, vai lá contra esse Deus teu, cai e morre. E ele repreendeu aquela palavra. Então entenda que nesse momento, o inimigo vai levantar pessoas com um grau de conhecimento às vezes elevado, achando que conhece tudo na vida, para lhe dar um conselho, para te tirar da direção do eixo da vontade do Senhor. Não significa que está errado, que Deus não está agindo na sua vida, porque a pessoa às vezes quer jogar para a plateia, quer botar no Facebook, no WhatsApp, que está tudo dando certo, e está assim, está assado, e quando vem um vento, quando vem uma onda, a pessoa desiste até de servir a Deus, porque não entende que Deus está permitindo aquilo. Não é para te conhecer, não, porque já te conhece, já me conhece. É para que você se conheça no meio do vento, no meio da tempestade, no meio da dificuldade. É para que você saiba que Deus é contigo em toda e qualquer situação. E ali, Jó começou a ser acusado pelos seus 4 colegas. Cada um se dizia mais inteligente que o outro. Cada um achava que tinha mais comunhão com Deus do que o outro. E repreenderam Jó. E lá no capítulo 42, ele é tremendo. Mas como é que Deus é tremendo? Lá no capítulo 42, depois que Jó, levado ali pelas falácias dos santos amigos dele, religiosos, que acham que são donos da religião, e começam a querer ensinar para Jó como se portar, o que está fazendo de errado diante de Deus. A Bíblia diz que ali, chega no capítulo 42, Deus traz eles para o divã para conversar. O que vocês pensam que vocês são? Pecaram, porque vocês não falaram de mim como falou o meu servo Jó. Agora eu vou pegar 7 animais, cada um separa os animais e vai até o meu servo Jó, porque só ouvirei a oração de perdão feita por ele, não ouvirei vocês. E aí aqueles homens entenderam que o tempo todo blasfemaram, falaram besteiras e agiram loucamente contra Deus. Então quantas vezes você está agindo, está falando, está fazendo uma coisa porque algo aparentemente está errado, eu vou abrir minha boca e não sabe que Deus está naquilo. Alguém se levantou na minha casa, é uma igreja, ou na vizinhança, é demônio, aí faz como Bildade fez. Você falou, quem é você? Vocês vão lá até o meu servo Jó. Eu só perdoarei vocês através da oração do meu servo Jó, porque vocês pecaram, que não falaram de mim como falou o meu servo Jó. Então entenda, fala assim, não é porque não está certo. Algo na minha vida que Deus não está agindo. Aprenda a entender, busque no Senhor, entender a revelação da vontade do Senhor, irmão. Que a vontade dele, fala assim, a vontade dele não é minha, os caminhos dele não é o meu, os pensamentos dele são mais altos que o meu. Então está doendo, mas Deus está nisso. Está difícil, mas Deus está nisso. Eu não estou conseguindo, Deus está nisso. Porque Ele está te mostrando que tu é falho e que se soltar a mão dele você perece. Ele quer dizer o seguinte, segura na minha mão, não solta não.
Porque ele fala comigo e contigo, tu que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Foi a bicha que fez de manhã aqui, naquela ilustração que dá aula dominical, aquele copo com água, tinta preta, assim está o coração do ser humano. Cada vez que você vai buscando mais do Espírito, a água do Espírito vai tirar sujeira e vai clareando a água, até que ela se torne alva. Mas tem pessoas que param no meio do processo, porque não está entendendo a revelação de Deus, não está entendendo o agir do Espírito Santo, e começa alguma coisa da errada, começa a blasfemar, a murmurar, a falar e entender que Deus está nisso. Não é que Deus não quer querer, não efetuar. Nada vai acontecer. Até o castigo que nós recebemos às vezes, Deus está nos usando para trabalhar nas nossas vidas. E às vezes nós não entendemos. Então aqui a ansiedade dificulta a revelação do Espírito. A ansiedade dificulta o que Deus está fazendo na nossa e na vida de alguém. Então tem que entender. Por isso eu disse, tudo dai graças. Eu só não falou tudo você vai entender. Só falou tudo vai ser revelado. Não, eu falei tudo dai graças. Não está entendendo? Graças a Deus. Está difícil, mas graças a Deus. O irmão não quer caminhar, graças a Deus. Olha, Jesus, mas pare de falar, começa a caminhar e glorificar a Deus. Porque quando abrimos a boca, fala assim, alguma coisa acontece no mundo espiritual. Então, cuidado com a sua boca quando você estiver ansioso nas casas. Cuidado com abrir a sua boca, quando não concordar com o que está acontecendo, que está ansioso nas casas. Porque Deus pode estar agindo na sua vida e você não sabe. Deus está agindo na sua geografia e você não sabe. Aí age conforme os sintomas da alma. Age conforme os sintomas da mente. Que o homem natural, mas o homem natural não entende as coisas do Espírito. Porque eles são escusados. Mas a vez que o homem espiritual entende a revelação do Espírito. Amém, irmãos? Imagine Paulo, o Senhor planejou, se preparou, consagrou e vou viajar. O Espírito não vai. E não que eu vou e estar orando e consagrando, ele ia fazer algo, o Espírito não vai. Aí eu imagino Paulo se rendendo à vontade do Senhor, embora a alma dele querendo ir, mas ele preferiu ouvir o Senhor. Esse que é o nosso perigo. A gente prefere ficar em paz com a gente e mal com Deus. Mas a nossa vontade e o Senhor que espere. Paulo preferiu, mesmo com aquela dor, ele preferiu temer e respeitar a vontade do Senhor. Naquela madrugada, o Espírito lhe revela em sonho. Alguém diz assim, passa a Macedônia e ajuda. Ali está a vontade do Senhor. Então entende que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Ele diz, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. E às vezes nós queremos viver conforme a nossa vontade. Deus vai entender, não! A vontade é dele. Fala assim, eu não sou dono da minha vida. Tudo que eu tenho é do Senhor. E às vezes achamos que nós somos donos. Eu faço o que eu quero, falo o que quero. Há momentos que tudo que o homem semear, ele vai colher sem parar. Então entende, irmãos, a ansiedade atrapalha a revelação da manifestação do Senhor. E quantas vezes no meio da dor, Deus está falando contigo comigo, irmão? Quantas vezes no meio da dor Deus está falando, a gente não está entendendo, estamos fazendo pirraça com o Espírito Santo. Há um milagre que estava com a hora marcada para acontecer. O povo andou no deserto, quando sai do Egito, levaria 40 dias. Por causa da desobediência, andou 40 anos. Às vezes o milagre está para acontecer, mas é nesse momento que virão os ataques, irmãos. É nesse momento que a ansiedade vai falar. É nesse momento que virão os ataques. E às vezes o milagre estava para acontecer, mas na ansiedade, na insegurança, eu busco fazer a minha vontade. O milagre estava com uma semana, com um mês, um ano, 5, 10 anos. Porque eu não entendi a revelação da vontade do Senhor. Então repete comigo. A ansiedade atrapalha a revelação da manifestação do Espírito Santo. Entenda isso, pelo amor de Deus, irmãos. O natural, que é o intelecto, nos
permite discernir batalhas espirituais. Amém, irmão? Então nós queremos entender tudo e agir conforme a nossa alma está andando. Mas só que o nosso intelecto, a nossa alma, carne vivente, ela não consegue entender quando estamos sendo enganados por Satanás, irmão. Porque, como eu disse, o natural, que é o intelecto, nos engana e não permite discernir que aquela situação que está acontecendo é uma batalha espiritual. Não, mas é assim, é assado, vou falar, vou responder. É uma batalha espiritual. Às vezes estou machucando alguém, estou resmungando contra alguém, falando contra alguma coisa e não está entendendo que ali está acontecendo uma batalha espiritual. Amém, irmão? Amém. Não está entendendo isso? A pessoa está tendo força para orar, para caminhar, não está tendo comunhão dentro de casa, está de biquinho, olho atravessado, mau humor, rancorosa, e não está entendendo que ali está escondida uma batalha espiritual. Fala assim, coisas espirituais são combatidas com reações espirituais. Mas a pessoa quer reagir com a carne, com a alma. Eu tenho que falar. Eu tenho que bater na mesa. Eu tenho que gritar, senão eu não sou ouvido. É o contrário, irmão. É o contrário. Coisas espirituais resolvem-se com atitudes também espirituais. Amém? Agora em Filipenses 4, 19, por favor. Filipenses 4, 19. E nós vamos entender o que Deus fala sobre coisas espirituais, irmão. Nossa luta não é carne e sangue, não adianta fazer biquinho, cara feia, não adianta bater na mesa, não adianta, irmão, é espiritual. Se é espiritual, você vai combater ela com coisas espirituais. Mas aí a pessoa não quer jejuar, não quer orar, não quer consagrar, não quer ler, não quer buscar Deus e quer que o gigante caia. Não vai cair, porque é espiritual. Aí vou agir carnal contra uma coisa que é espiritual. Fala assim, a resposta nunca virá. Aqui em Filipenses 4, 19 diz assim, ó. Filipenses 4, verso 19 diz: o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades e glórias por Cristo Jesus. Então fala assim, Deus já prometeu responder, já prometeu suprir, mas é a reação humana, carnal, é a inteligência humana que dificulta a manifestação do Espírito. Porque a pessoa fica ansiosa, quer apressar o milagre, quer apressar a bênção e não consegue entender que o Espírito está agindo. Com isso dificulta o milagre. Dificulta a conversão, dificulta a cura, dificulta a porta de emprego, dificulta tantas coisas porque não está entendendo que o vento está soprando, a onda está balançando o barco, mas o Senhor está naquilo tudo ali. A pessoa não entende. Aí reage com a carne, com coisas que são espirituais. Aí é nesse momento que para de buscar, para de orar, para de consagrar, para de ser quem Deus chamou para ser. Aí sai do eixo da vontade de Deus. E quando sai do eixo da vontade do Espírito, o inimigo vem e começa a criar laço. Aí acontece aquilo que eu diz, um abismo, outro abismo. Aí começa a acontecer situações porque não está havendo uma proteção. A pessoa sai da raia de proteção do Espírito Santo e começa a cometer loucuras. Aí acontece de não estar entendendo que no meio daquela situação toda, Deus está sempre agindo. Amém? Então entenda, a ansiedade dificulta entender o agir divino. Dificulta. Porque começa a funcionar o intelecto. Eu começo a querer entender uma coisa que não está vindo a revelação do alto. Está vindo das minhas reações e visões carnais. Eu começo a ver acontecer algo, vejo que não está de acordo com o que eu penso, concordo e falo. Aí eu começo a combater uma coisa que Deus está agindo. Ah, mas é demônio. Quem falou que a gente já era demônio? É a permissividade do Senhor. O demônio possa usar pessoas para fazer já pecar contra Deus. Então entenda que no meio de um vendaval, no meio de uma maré balançando o seu barco, pode entender que na situação ao derredor do inimigo vai levantar pensamentos, atitudes e pessoas para fazer você
aborrecer o Espírito Santo com as suas atitudes, com os seus pensamentos, com as suas palavras. Então, é bom guardar no coração isso. A ansiedade atrapalha a revelação da manifestação de Deus. Como é que Deus vai se revelar? Se estamos ansiosos, preocupados, maldizendo todas as coisas. E o pior é que na ansiedade nós achamos que estamos fazendo o correto e não estamos. E Deus diz assim, Salmo 46:10 diz o quê? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quer dizer, cara, como esse negócio. E há momentos que nós tomamos atitudes erradas, irmãos. Combatemos como Deus chamou a quietar. A Bíblia diz que houve uma guerra no passado, quando os inimigos vêm atacar o povo do Senhor, o Senhor diz, sobe o monte para e veja o grande livramento do Senhor. Todo mandou lutar. Tem momentos que o Senhor manda, toca, canta, louva o Senhor. No meio do louvor, Deus age. Mas a pessoa às vezes quer agir quando Deus manda louvar. Quer falar quando Deus manda ficar quieto. E como Deus vai agir, irmão? Se não estamos de acordo com a vontade do Espírito. Aí começamos a agir com a nossa carne, com a nossa vontade, com a nossa alma, com o nosso intelecto. Aí o Espírito não vai ter tudo, cara. Por quê? Quem falou? Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Então você aquietar no meio do vento, no meio da maremoto, é confiar no Espírito. Ah, não, nós queremos falar, fazer. É tipo assim, Senhor, o que você está fazendo não está dando certo, deixa eu fazer minha parte. É que eu falo assim, é você pegar o problema, colocar no altar do Espírito Santo e no meio do vento forte, do maremoto, você pede de volta. Isso está agindo certo, o que eu faço? Vai. Então, todas as vezes do Egito, do teu milagre, será 40 dias, uma semana, um mês, uma campanha. Aí tu vira 10 campanhas, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Por quê? Não estamos de acordo com o que Deus quer que na nossa reação naquele momento. Aí de vez de uma semana vira 1 ano. De vez de 1 ano vira 2. Por quê? Começamos a andar como quem anda no deserto, pisando na areia, um passo para frente e 5 para trás. Por quê? Porque estamos sendo ansiosos, de ansiedade. Separa-nos da comunhão com Deus. Por quê? Porque a ansiedade atrapalha a revelação da manifestação do Senhor. Amém, irmão? Entenda isso, pelo amor de Deus. Principais sintomas que a ansiedade pode causar a alguém: o físico, palpitação, taquicardia, aperto no peito, falta de ar, vertigem, boca seca, tensão muscular e formigamento pelo corpo. O que é isso? É porque estamos ansiosos, preocupados com situações que Deus falou que é tarde. Ah, não, eu vou ajudar o Espírito Santo, aqui é tarde. Não, tu tem que falar, tem que fazer, aqui é tarde. Deus falou esse negócio. Foi igual com o Jó. Aí o Bíblia vai começar a usar circunstâncias e situações e pessoas para nós abrirmos a boca. Fala assim, o pior é abrir a boca no momento que Deus está agindo no meio do vento. Ah, não tem que falar, não tem que fazer. Ah, não é porque não, tem que ter direção do Senhor. Porque no meio do vento, no meio do maremoto, quando for para falar e vamos fazer, o Espírito vai nos direcionar a fazer. Vai pedir impulso do Espírito a fazer. Caso contrário, a nossa carne está agindo. Estamos atrapalhando a revelação da vontade do Espírito Santo. Então, a ansiedade atrapalha a revelação da manifestação do Senhor. 1 Pedro, mais à frente, 1 Pedro 5,7. Você vai ler Tiago, pastor Hebreus, Tiago, você vai achar 1 Pedro. Lá em 1 Pedro, no 5, no versículo 7, há também um conselho, uma advertência do Senhor que diz: lançamos sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, irmão. É lançar sobre ele, mas nós queremos fazer coisas que ele não mandou. Então diz em Mateus 11, 28 em diante: vinde a mim, quando vós cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele diz: vinde a mim. Mas tem situações que nós tiramos do altar porque achamos que Deus está demorando a fazer, eu vou fazer. Aí queremos mudar coisas que são espirituais, irmão. Então entenda, temos que ter muito cuidado com os pensamentos e atitudes no momento da ansiedade.
Deus mandou ficar ansioso, ele dá um conselho contra a ansiedade. Mas no momento da ansiedade, o inimigo vai se manifestar. Aí na ansiedade vem várias respostas que a gente não está nem ligada para entender. Na ansiedade, irmão, você achou alguma coisa, o ódio predominou, não está no espírito. Se começou a fazer alguma coisa ali e parou ciúme naquela situação, não está na vontade do espírito. Se no meio da ansiedade, do maremoto, do vento forte, alguma coisa trouxe uma forte discussão que não tem. Não, o espírito não está nisso. E uma situação qualquer que começa a vir embate, disputa, porque eu quero. Não está no espírito. Porque o Deus está talvez naquela situação que você vai se acalmar. Ele estava na caverna, Elias queria ver as árvores balançando com o barulho do vento. É Deus, não era Deus. Aí pedras rolando, é Deus. Aí daqui a pouco galhos quebrando pela força do vento, não era Deus. E tantas coisas tremendas aconteceram. E aí depois veio um vento suave e manso. Aí naquele vento suave e manso, o Espírito falou assim: Elias, sai da caverna. Sai da caverna, Elias. Mas nós queremos ver no meio do vento, no meio do fogo. É um perigo, a ansiedade nos atrapalha, rouba a nossa sensibilidade. Aí começamos a distanciarmos de Deus com atitudes, palavras, o que é pior que pensamentos. Amém, irmão? Começamos a tomar atitudes que entristecem o Espírito Santo. E o pior que no meio da ansiedade, achamos que está certo. O inimigo só aproveitando. É um perigo, irmãos. É um perigo no meio da ansiedade, os pensamentos. Entenda bem, na ansiedade, os pensamentos que vêm, fala assim, são dados inflamados do diabo. Ah, mas não, está ansioso, para, sossega, respira, conta até 10, deixa de chamar de bobo, de boba, confia no Senhor, porque no meio da ansiedade você vai agir e os pensamentos que vêm no meio da ansiedade são resultado de dados inflamados de Satanás. Aí as respostas que nós damos a esses dados é ferir pessoas e mandar o Espírito Santo nos afastar de Deus. Que esse é o plano de Satanás: matar, roubar e destruir. Entende, irmão? A ansiedade atrapalha a revelação da manifestação do Senhor. Amém, irmãos? E lá em Efésios, irmão, no capítulo 6, no versículo 12, é interessante você entender. Ali é um conselho muito grande que a gente passa por cima. A gente não consegue dar atenção, porque aqui na parte A do versículo 12 de Efésios 6, o que o Senhor diz? Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as ordens espirituais da maldade nos lugares do quê? Celestiais. Você não imagina, eu não sei do meu lado, não. Nos lugares celestiais, os ataques infernais vêm para te fazer ficar ansioso, preocupado, e lutar homem contra mulher, mulher contra o homem, um contra o outro. E o que faz isso é ansiedade. Aí nós damos um recado para Deus: se não está fazendo, eu vou fazer. Aí fazemos igual quando fez ali o profeta, que ele vai lá no livro de Salmos, Asaf. No momento que ele não conseguia ver a resposta, eu imagino Asaf, irmão, que para passar a cidade, cortar ali, ele tinha que cortar toda a cidade, irmão. Para ir para o templo, ele atravessava a cidade. Aí ele via, imagina ele vendo aquelas mansões, festas, outras casas, camelos, que eram o carro da época, encostando com passageiros bem vestidos. Aí passava em outras casas lindas. Ele preocupado, problemado, com necessidade, e servindo ao Senhor. E com compromisso de reger a casa do Senhor. 288 músicos, 3 turnos. Um tocava, o outro esperava para tocar, e os outros descansavam. Depois que revezava o turno, que dava um descanso ia tocar, e estava tocando ia descansar, e estava descansando ia descanso. 24 horas esses turnos trocavam. Aí houve um momento que Asaf, rancoroso, ansioso e preocupado, sem ouvir a voz do Espírito Santo, ele continuou fazendo a obra. Ele estava ali, maldizendo. Que me adiantou? Que me adiantou andar em santidade? Quantas vezes, mano, o crente pensa isso? O que me adiantou
roubo das drogas? O que me adiantou dizimar, ofertar? O que me adiantou? Assim estava Asaf, e dentro da obra, fazendo a obra. Pregar, cantar, falar, varrer, dizimar, ofertar com esse pensamento, estamos entristecendo o Espírito Santo. É por isso que o tempo todo ele está pedindo perdão ao Senhor, mas eu não pego. Não pega como o pensamento. Não pega como, irmão. Por isso que às vezes afastamos-nos das promessas, porque o milagre vem, mas não estamos espiritualmente preparados para receber aquela graça que vem do espiritual, do intangível para o natural. Vai nos matar o milagre. Aí o que acontece? Não, ele não está pronto. Aí tem que esperar. Nos afastamos do milagre, que já está indo para nos servir. Mas o milagre já é nosso. Mas às vezes nós perdemos o tempo do milagre. Sabe por quê? Estamos ouvindo a nossa carne, a ansiedade, a angústia, e ficamos entristecidos com os acontecimentos, porque não estamos entendendo que Deus está naquilo. Está agindo, está falando, bom, Deus não para. Deus não para, irmão. Deus não para. Falei de manhã com os irmãos, as coisas têm acontecido, a gente de comunicação, o pessoal conhecendo e tal, mas esse barulho todo, ninguém está parando para ouvir e ver. E Deus está falando para nós, assim, cientista que está curando paraplégicos, pessoas que na ginástica anos são de uma cama, lá, voltou a ficar de pé. Pessoas que Deus está fazendo. O barulho é para distrair, é para tirar a tua atenção, minha atenção. Deus está fazendo, irmãos. Então não deixe a ansiedade te roubar do eixo da vontade do Senhor, porque a sociedade está aí perdida, caçando paz onde não tem paz, caçando paz com dinheiro e com armas, caçando paz no meio dos inteligentes, que acham que não entendem que uma coisa é ser inteligente, a outra coisa é ser sábio. A inteligência, você consegue adquirir conhecimento, inteligente são conhecimentos adquiridos. Você consegue pegar uma sala de aula, para uma posto, para uma faculdade, até autodidata, ler e entender. Mas a sabedoria vem do alto. E quantos inteligentes estão para o inferno aí, porque eu não entendo que tem que se sujeitar a Deus. Mas nós temos que sujeitar a nossa vontade, a nossa ansiedade, e não queremos sujeitar a Deus. Mas entenda, a ansiedade dificulta a revelação da manifestação do Espírito. Quem está cuidando da igreja hoje é o Espírito Santo. Não é homem, não. O Espírito Santo é o ser, ele é Deus. Ele que cuida da igreja. E quantas vezes estamos próximos do milagre? Não é porque está o vento soprando, o mar balançando, pessoas criticando, e eu olho para quem está errado, sou eu, não está certo. Não é por isso que o milagre não vai acontecer. Permaneça em Deus, o anjo vem, se manifesta, entrega, Isaac nasce. Mas quantas vezes a pessoa não entende o tempo do Espírito e nasce Ismael, filho da escrava? Não, eu estou na angústia, eu estou ansioso. Não, o tempo era esse. Tem o tempo, não é o tempo de Deus? Ah, não, porque eu pensei assim, eu agi assim, é porque, mas Deus diz, o tempo é dele. Eclesiastes 3, 1 a 8 diz, para todas as coisas, há um tempo determinado por Deus no céu e na terra. Há tempo de rir, chorar, cantar, abraçar, soltar e abraçar. Se tiver no Espírito, esses tempos virão. E não importa se abraçou, se soltou de abraçar, se eu chorou, nós vamos entender. Mas importante que Deus está comigo, eu estou comigo. Mas quando a pessoa não está entendendo isso, fica ansioso, ansiosa, e para de ter comunhão com o Senhor, e começa a dar brecha para Satanás. Por quê? Os dardos inflamados serão lançados. Os dardos inflamados serão lançados. E para terminar, Deus, irmão, Ele se revela onde tem adoração e revelação. Deus vai se manifestar. Entenda isso, irmão. Mas Deus só se manifesta onde tem adoração e revelação. Que é o entendimento da palavra revelada. É o rema do Espírito. Se não houver, não vai, irmão. Você pode estar passando aqui fora, viu? Quantas vezes, irmão, quando eu vi, quantas vezes eu me convertei em 85, eu fui em campanha evangélica eu falei com os irmãos lá na célula, com o pastor Eliel Rosa, um homem, família, casado,
sentava ali na mesa, que assim, ó, e com as perninhas fininhas, que ele teve não sei quantas fraturas de ossos ao longo da vida dele. Um dia, ele teve uma visão dos anjos chegando na cama dele, ele nasceu com os ossos, todo o nome, eu não lembro do nome, os ossos todos finos, várias fraturas, crianças já, fratura do corpo. Um dia, teve uma revelação do anjo vinha, passava um líquido no corpo dele, ele levantou, porque ele não quebrou mais os ossos dele, só que a perna dele não desenvolveu. Com as perninhas fininhas, sentava assim, com as perninhas balançando aqui, Deus usava ele com poder. No meio da pregação, cura, revelação, batismo, graça do Senhor. Vai entender Deus, irmão. Quer entender Deus? Não pede para você ir para trás do bom inoque. Você tem que viver aqui no mundo e entender, não entendendo, mas dentro da vontade. Não estou entendendo, não é porque eu estou entendendo, não estou entendendo que eu vou abandonar, não, é na vontade. Ah, eu vou parar de comungar? Não vou mais, eu vou para a igreja de super. Vá para a China e vai encontrar Deus, porque a paz não está ali. O defeito não está, nunca está ao nosso derredor, o derredor está em nós. Por isso, se não entendemos a vontade do Senhor, não está no Espírito, ele não vai se revelar, porque não está vendo a adoração. Ele procura verdadeiros adoradores. Ele não está vendo revelação, quem tem de não é revelação. Não está acontecendo rema e nem adoração. Ele vai se revelar, sabe por quê? A nossa natureza não vai aguentar a manifestação. A gente não vai entender e vai até blasfemar. Aí quando usa inteligência para brincar com o Evangelho. Aí a pessoa vai ter um momento, assim como pessoas que ignoram dízimo, oferta, vai ignorar o inferno. Inferno não existe. Dentro da igreja às vezes. Inferno, que inferno nada. Deus é bom. Só que o mesmo Deus que é bom também é justo. Hoje o Senhor é advogado. O Espírito Santo intercede. Mas ele virá como juiz. Deus, o Senhor morreu na cruz. Por mim, por você, vamos parar como juiz. Então entende, irmão. Não deixe a ansiedade roubar o que Deus tem te dado. Não deixe a ansiedade roubar o que Deus tem revelado na tua história. Não deixe a ansiedade roubar o que Deus tem dado a você como herança, que é a família, que é um esposo, é uma esposa, é uma casa, é um carro para administrar. Tudo é herança do Senhor. Somos mordomos, mas a ansiedade nos engana. A ansiedade nos trai e nos tira do eixo da vontade do Espírito. Eu falei que esse Bispo Antônio, eu falei, não é que se admirar. O pregador Jesus, irmão. Igreja lotada. E começou a pregar. Daqui a pouco vai para si, dura ouvir isso. Dura ouvir isso. Eu estou ouvindo, chegou numa parte. Foi um, foi outro. Por quê? Dura ouvir o que Jesus estava falando. Por quê? Não precisa ficar ansiosa e a palavra faz quem me julga é a palavra. A palavra nos confronta, irmão. Mas nos confronta não é para nos arrebentar, não, é para nos endireitar, irmão. A palavra nos confronta para nós tomarmos uma posição com Deus. Aí nós, na ansiedade e na insegurança humana, achamos que é o homem falando. Aí não damos uma vida à palavra. Aí falamos com humildade os homens que julgavam a Jó. Não entendiam o que Deus estava no negócio. Aí Deus falou, vai lá. Capítulo 40, vai lá. Pede para Jó orar por você. E assim mesmo, tragam 7 animais. Façam uma oferenda. E peço para Jó orar. Se ele orar, eu vou perdoar vocês. Porque ele não cometeu loucura que vocês cometendo. Falando tudo contrário do que ele falou de mim. Então vai pedir para ele orar. Se ele não orar, eu não vou perdoar. Quantas pessoas estão assim nos dias de hoje, não entendendo que Deus está agindo, e fala impropério, e age com segurança, e abre a boca, e libera o mundo espiritual. Coisas que eram para estar com a boca calada. Então você está entendendo. A pessoa erra e acha que está agindo, que não está entendendo. Que Deus está se manifestando naquela situação, naquela diversidade. E não entende que é Deus e acha que tem que agir como homem numa coisa que Deus diz que os espirituais agem como seres espirituais. Aí começa a vir as consequências. Porque nós estamos no eixo da vontade do Senhor, aí começamos a receber dados em várias situações. Pensamentos, atitudes, aí vão mudando atitude, porque os pensamentos, eles vêm para a mente, descem para o coração e transformam-se em atitudes, em atos. E depois que vem para o mundo, transforma
endossinhados, aí só Jesus, irmão. Porque a Bíblia diz que vem do coração, da boca, ele recebe o que é vida, irmão. As palavras que Deus tem dado são vida. E quando ela vem por mim, ela toma forma. Então a palavra que nós liberamos toma forma no mundo espiritual. Mas não importa o que foi falado, está contrário à vontade do Senhor, toma forma. E vem resultado. E tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Não tem jeito, é Bíblia. Por isso que não vai ficar desesperado. Desesperado você vai, mas qual a atitude no meio do desespero? Confia em Deus. Está doendo, está difícil, está angústia. Vamos, cala a boca, não faça nada, vamos liberar a produção para Satanás e glorifica o Senhor. Glorifica o Senhor. Por quê? No meio daquela situação toda que eu não estou nem entendendo, nem aceitando, eu continuo glorificando a Deus, porque Ele pode me livrar disso. Mas não nos entramos na ansiedade, deixamos a boca falar e a boca vai falar, o coração está o quê? Cheio. Vai falar. Só que cada vez que nós falamos mais coisas que não tem nada a ver com o que Deus está fazendo, mais espiritualmente nos afastamos da vontade do Senhor. Aí vai ficar como a bicha mostrou de manhã aqui. A água estava negra, aí botando água, a água limpa, vai entrando, vai tirar, a sujeira vai sair. Só que tem um momento que não saiu tudo e a pessoa pensa que está indo. Aí por isso que a Bíblia diz que aqui em grande dia o Senhor dirá: apartai de mim, maldito, que eu não vos conheço. Porque não deixamos o Espírito fazer o que Deus propôs ser feito. Aí, irmãos, entendam, pelo amor de Deus, eu termino dizendo: a ansiedade atrapalha a revelação da manifestação de Deus. Abra em 2 Coríntios 10, versículo 5 e terminamos. 2 Coríntios 10, versículo 2 Coríntios 10, 5. E terminamos aqui. Vamos orar ao Senhor. Entenda, irmão, a ansiedade nos atrapalha de ouvir o que Deus quer fazer ou está fazendo ao nosso respeito. 2 Coríntios 10, 5 diz assim: destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o quê? O conhecimento de Deus, me levando cativo todo entendimento e obediência de Cristo. É isso que fala a ansiedade, irmão. Ela torna cativa, irmão. Aí você, como é que aquela pessoa não entende? Não é possível. A pessoa não entende o que a palavra está dizendo. Não dá, porque a pessoa está ansiosa. Os pensamentos são cativos, o coração fica endurecido, a Bíblia chama de dura serviço. A pessoa não consegue entender a verdade, pelo contrário, é convencido pela mentira, porque a mentira, irmão, é um sofisma. O diabo não vem com chifre, não. Ah, isso é diabo. Não, vem lindo, gostoso. As situações acontecem e nos agradam. É assim que ele se manifesta, e cede, e cerra o nosso entendimento. Aqui diz aqui no versículo 5 do capítulo 10, ele destrói argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo entendimento e obediência a Cristo. Fica cativo, o pensamento não consegue se liberar para deixar o Espírito entrar. A pessoa fica cativa, não consegue entender as revelações do Espírito, não consegue entender a advertência que o Espírito Santo dá. A pessoa não consegue entender o que Deus está fazendo, teu coração fica duro. Então entendamos que a ansiedade atrapalha a revelação da manifestação do Senhor. Que nós possamos entender isso, irmão. Possamos entender que quanto mais duro ficar o meu coração, menos entenderei o que Deus vai revelar. Quanto mais duro ficar o meu coração, menos iremos entender o que Deus está fazendo. Quantos livramentos, irmãos? Quantos livramentos acontecem e nós espiritualmente não estamos entendendo? E quantos laços acontecem nas nossas vidas diuturnamente e às vezes caminhamos para a morte sem saber. Por isso que você vê um número de desviados que não conseguem ter revelação das coisas espirituais. Como é que Deus vai falar se o filho não quer ouvir? Como é que o Espírito vai manifestar a vontade dele se a pessoa com o coração duro?
cerra o nosso coração, obstrui o nosso entendimento. Nessa noite, nós possamos nos render, abrir a nossa vida para o Espírito Santo. Às vezes alguém tem uma casa para o Senhor, com 10 cômodos, e são liberados 9. Então o Espírito não pode se sentir dono da casa porque não foi liberado para ele. Nós possamos entregar no altar de Deus. Aí você vai entender no Antigo Testamento, quando a pessoa vinha, estava naquela situação de aperto, de morte, sacrifício, e tocava no altar. Toca no altar nessa noite. Coloca suas dores, suas aflições, suas necessidades, coloca no altar do Espírito Santo. Coloca, o homem não vai resolver o problema de espiritual na tua vida. O mais inteligente dos homens não resolve. Vimos aí aquele dono da Apple, cara trilhardário, novo, morreu. Por quê? Não podia comprar a saúde. Porque tem pessoas que tem tudo, tem tanto dinheiro na vida que tudo que ele tem é só dinheiro. Então não tem paz. O que faz isso? Ansiedade. Correr atrás do vento. Corre atrás do vento. Corre. E deixa o Espírito Santo lá atrás. Amém? Vamos orar. Se coloque de pé, por favor. Vamos falar com Deus agora em oração. Se coloque de pé. Que você possa, nesse momento, entregar as suas dificuldades ao Senhor. Que você possa colocar no altar de Deus aquelas aflições que vêm e tentam roubar o seu coração de Deus. Não o seu coração do próximo. Nós não temos Deus com nossa mãe. Mas é muito difícil sabedoria, o temor a Deus. Então o diabo quer roubar na nossa vida o temor a Deus. E quando perdemos o temor de Deus, nós fazemos coisas loucas que achamos que é normal fazer. Isso é perder o temor de Deus. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar. Pedir aos irmãos que, nesse momento, nós vamos estar orando ao Senhor. Vamos pedir para estar orando. Senhor.
nosso meio, Pai. É dessa forma, Senhor, que entrega esse